Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que, mais uma vez, nos encontramos para refletir com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje, dia 17 de fevereiro, quinta-feira da sexta semana do tempo comum, e vamos refletir hoje, nesse dia em que celebramos os Santíssimos Fundadores do Cevita, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outro ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus força os discípulos a fazer uma revisão de tudo o que ele realizou no meio do povo. Esse povo não entendeu quem é Jesus. Os discípulos, porém, que acompanhava e vê tudo o que Jesus tem feito, reconhece agora, através de Pedro, que Jesus é o Messias. Perceba que a ação messiânica de Jesus consiste em criar um novo mundo plenamente humano, onde tudo é de todos, repartido entre todos. Esse messianismo destrói a estrutura de uma sociedade injusta, onde há ricos à custa de pobres e poderosos à custa de fracos. Por isso, essa sociedade vai matar Jesus antes que ele a destrua. Mas os discípulos imaginam um Messias glorioso, um Messias triunfante. A pessoa de Jesus não se enquadrava nas categorias da época e era interpretada de forma mais variadas. Então perceba que seu modo de ser austero e a maneira incisiva de sua pregação levava alguns a confundi-los com João Batista ou com Elias. Pensava-se que Jesus tivesse como que feito reviver em si estas figuras. Caros irmãos e irmãs, a postura de Jesus era também identificada com a dos profetas do passado, cujas vidas parecia servir-lhe de inspiração. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse episódio, Pedro expressa a dubiedade de sentimentos que existe no coração de todo ser humano. Primeiramente, ele, inspirado pelo Espírito, proclamou que Jesus era o Messias. Mas, logo que foi tocado na sua fraqueza humana, quando Jesus lhe falou de sofrimento, quando Jesus falou de dificuldade, ele teve uma reação rebelde de quem estava contra o pensamento de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, há momento na nossa vida em que nós também percebemos claramente o pensamento de Deus e entendemos as coisas que ele nos congrega aos ouvidos. Outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade essa fraca e precária. E assim expressemos o pensamento do mundo, rejeitamos o sofrimento, repudiamos toda mudança de planos, não aceitamos ser humilhados, querendo que tudo ocorra sem nenhum contratempo. Portanto, caros irmãos e irmãs, precisamos estar
atentos e atentas com o que os nossos lábios pronunciam. Perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Somos anjos mensageiros de Deus, ou então Satanás, adversário, acusador, na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade. Portanto, é preciso, nesse dia de hoje, após lermos esse evangelho, termos essa dimensão. Se somos anjos de Deus ou somos adversário de Deus, acusador de Deus, na medida em que escutamos o Espírito Santo ou, se estamos assim, escutando as falsas sugestões da nossa fraqueza, da nossa humanidade. Somos assim, da nossa boca, né, sai bênção e também sai maldição. Se somos anjos, né, como relata essa reflexão, né, se somos anjos, somos mensageiros de Deus, né, se somos assim, da nossa boca vai sair bênção e também maldição, se escutamos, né, assim, as sugestões da nossa humanidade. Então, não aceitamos ser humilhado e o nosso orgulho logo se exaspera quando alguém nos acena com essa perspectiva. Então, perceba que Jesus veio para nós justamente porque somos imperfeitos. Por isso, não podemos esmorecer diante da decepção que nós temos de nós mesmos, mas permanecemos vigilantes, reconhecendo a nossa fragilidade. Assim como falou aos discípulos, Jesus hoje também quer saber de nós, concretamente, o que temos a dizer sobre ele. Quem é Jesus para nós? Você já pensou nisso? Já refletiu? Quem é Jesus para nós? Então precisamos ter consciência de que Jesus é aquele enviado do Pai que veio ao mundo, né, para concretamente nos fazer entender e experimentar que tudo podemos passar por qualquer dificuldade, né, de vida, dificuldade de morte. Então, confiando no seu poder e na graça do sustento de Deus. Ele é a mão de Deus, mão que nos ampara. Por isso não precisamos nos inquietar, nem nos angustiar diante do desafio. Portanto, reflita, caros irmãos e irmãs, quem é Jesus para você? Como você costuma pensar antes de falar e de agir? Ou segue o impulso do seu coração? Algumas vezes percebeu também que o Senhor não ficou nada satisfeito com o que você disse? Você admite que passar por sofrimento, passar por dificuldade é fato comum na nossa missão? Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo? Reflita isso no dia de hoje. E peçamos assim ao Senhor que nos livre da incoerência de Pedro, para que aceite severamente os momentos de graça em que nos revela o seu mistério de modo esplendoso, mas também aqueles em que nos manifeste os aspectos de sofrimento e de morte desse mesmo mistério. Ninguém, nem o próprio Pai, pode nos dar a melhor luz do que a tua. Como o cego lá de Betsaida foi curado pouco a pouco, também Pedro precisou aceitar por etapa todo o seu ministério. Portanto, dai-nos a luz do teu Espírito, ó Senhor, para que também possamos, pouco a pouco, conseguirmos assim ultrapassar os limites da nossa perspectiva humana. E peçamos ao Pai que nos revele a verdadeira identidade de Jesus, servo fiel, cuja vida esteve totalmente entregue em tuas mãos. Portanto, Pai, dá-nos a graça de, como Ele, sermos fiel a Ti. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, desejo a você e todas as suas famílias uma santa e abençoada quinta-feira. Quinta-feira repleta da graça de Deus. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.